no Líbano, o governo libanês também é formado por uma colisão de partidos que inclui o próprio Hezbollah. Ou seja, o governo do país Líbano incluiu dentro da sua, vamos assim, da sua coligação, né, da sua coalizão de governo, um movimento político que é considerado uma organização terrorista pelas principais democracias do mundo, pela União Europeia, pelos Estados Unidos, pela Austrália, pela própria Argentina. Lembrando que o Hezbollah foi responsável de 2 ataques terroristas em território argentino, um em 92 e um em 94. Agora, quando você inclui dentro de um governo um grupo considerado terrorista, é óbvio que ou você está fazendo vista grossa por essas ações, e aí você também vai ter que arcar com as consequências, ou não há alternativa para a formação de um governo no Líbano, porque lembramos, o Hezbollah é o partido dos xiitas libaneses. No Líbano temos cerca de 30% da população, mais ou menos, porque não há um censo no Líbano desde 1932, ou seja, desde a época da ocupação francesa, né, da colonização francesa, mandatária, na verdade, né, porque era a Liga das Nações que deu o Líbano para a França, mas no Líbano temos mais ou menos 30% de libaneses que são xiitas, e o Hezbollah é o partido deles, né, o partido dos xiitas libaneses. Então, é uma situação muito complicada, que obviamente expõe também a várias críticas também. É claro que a gente aqui não está considerando todos os libaneses como cúmplices do Hezbollah, até porque o Líbano passou por uma guerra civil muito sangrenta, e os xiitas libaneses têm seus inimigos na própria população libanesa. Uma guerra civil, lembramos, que durou 15 anos, né, de 75 até 1990. Então a situação é muito complexa, mas fato é que hoje, no sul do Líbano, temos uma faixa de terra que vai da fronteira com Israel até o rio Litani, que não é controlada pelas forças libanesas, né, pelo exército regular libanês, é controlada, é administrada por um Estado dentro do Estado, que é o Hezbollah, que faz o que ele bem entender dentro daquele território, inclusive lançar ataques terroristas contra o Estado de Israel. Em 2006, Israel já foi obrigado a intervir porque foram raptados soldados israelenses pelo Hezbollah na fronteira, e Israel foi obrigada a penetrar o território libanês por causa disso. A partir de então, foi criada uma resolução da ONU, a 1701, que impôs para o Hezbollah o desarmamento, ou seja, a entrega das armas e a retirada antes do rio Litani. O Hezbollah sonoramente ignorou essa resolução do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança enviou tropas lá, que ainda hoje estão lá. Eu mesmo participei da Força de Paz italiana na cidade de Naqoura, no sul do Líbano, bem na fronteira com a Blue Line, e pergunta só se alguém ordenou para a gente de desarmar o Hezbollah. Mas é óbvio que não, né? Porque isso criaria um conflito entre a ONU e o Hezbollah, e ninguém lá no Palácio de Vidro queria isso. Então, tem uma cumplicidade generalizada por parte das instituições libanesas, por parte das próprias Nações Unidas, que deixaram prosperar um grupo terrorista que não fez nada mais do que se armar, se treinar, se encher de mísseis e de dinheiro também vindo do Irã, para depois lançar tudo isso em cima do Estado de Israel. Ou seja, se aquela resolução tivesse sido implementada assim como estava previsto pelo Conselho de Segurança, tudo isso que estamos vendo hoje, inclusive os ataques do Hezbollah contra Israel, que os ataques do Hamas também, que teria muito menos coragem de atacar Israel, considerando que a fronteira norte não teriam esse problema, não teriam acontecido.